E o Santos enfrenta neste final de semana o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Como vocês sabem, o Santos já está classificado para as quartas de final. Com a vitória diante do São Bernardo no Morumbi, garantiu matematicamente o primeiro lugar do Grupo A, ou seja, vai definir uma vaga para a semifinal em casa. Na Vila Belmiro, no Morumbi, isso ainda não está definido. E aí, o Santos, obviamente, ainda está preocupado em se manter na liderança geral do Campeonato Paulista, porque isso também dá vantagem caso o Santos vá para uma semifinal, uma eventual final, mas o técnico Carille pode utilizar essas últimas duas rodadas contra a Red Bull Bragantino e também Inter de Limeira, contra a Inter de Limeira será na Vila, para promover alguns testes, dar minutos para alguns jogadores que não estão jogando com tanta sequência. Vamos falar sobre isso. Quero a sua participação aqui nos comentários. Qual jogador você entende que merece ganhar mais oportunidades, ser melhor observado pelo técnico Carille? Até porque também é importante a gente ter uma noção do elenco do Santos. Então, as peças que não estão sendo tão utilizadas acabarem atuando até para que a gente tenha uma certa noção de como a gente se encontra em termos de elenco e quais posições de fato a gente pode confiar, né, as opções, e qual posição a gente de fato precisa ir ao mercado, aproveitando, obviamente, que o Santos conseguiu sair do transfer ban. Mas antes da gente falar sobre essa situação de jogadores que podem ganhar minutos com o técnico Carille, quero te dar uma dica da 1xBet. Exatamente, você que é inscrito do canal tem 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$ 1.560. E para você ganhar benefícios é muito simples. Link que está no primeiro comentário fixado, entra, faz o seu cadastro utilizando o cupom NGLUZ e pronto, você terá acesso aos benefícios da 1xBet. E trouxe algumas dicas nesta terça-feira de algumas partidas que acontecem. Oitavas de final da Copa da Inglaterra, temos Luton Town contra Manchester City, então dá para você fazer a sua aposta com responsabilidade nesta partida. E Copa do Brasil, Marcílio Dias enfrenta o Vasco. Então vai lá na 1xBet e utiliza o cupom NGLUZ, tá certo? Bom, vamos então à matéria que fala sobre essa possibilidade do Santos preservar alguns titulares e dar, consequentemente, minutagem a alguns outros jogadores. Matéria do GE fala o seguinte: o Santos tem uma dúvida para esta semana: poupar ou não os titulares contra o Red Bull Bragantino. Classificado com antecedência para o mata-mata do Paulista, o Peixe apenas cumpre tabela no próximo domingo e pode se dar ao luxo de rodar o elenco e dar chance aos atletas menos utilizados. A lista tem alguns nomes importantes do grupo com baixa minutagem neste início de temporada, como o zagueiro Messias, o volante e capitão do ano passado Tomás Rincon, o meia Nonato e os atacantes Marcelinho e Wesley Patati. Internamente, há uma demanda por parte de membros da comissão técnica em dar mais tempo de jogo aos nomes menos utilizados. Afinal, em algum momento da temporada, seja no Paulistão ou na Série B, o Santos precisará utilizar seus reservas e não os quer fora de ritmo. E aí, temos aqui alguns nomes com menos minutagem. O Messias, por exemplo, atuou por 90 minutos, Rincon 165 minutos, Nonato 152 minutos, Patati 27 minutos e Marcelinho 111 minutos. Né? Inclusive o Patati fez uma partida que ele, de uma certa forma, impactou no resultado final. Né? É o do lançamento do Patati para o Furt devolve para o Bigode, gol que, né, garantiu 3 pontos importantes para o Santos contra a equipe do São Bernardo. Mas seguimos. Em contrapartida, o Peixe briga ponto a ponto com o Palmeiras para a liderança geral do Paulistão, o que impactaria na definição do mando de campo em eventuais semifinal e final. Atualmente, o clube da Vila Belmiro tem 22 pontos e o Alviverde 21. Porém, Palmeiras tem uma partida a menos. Só que o Palmeiras também, né, ainda vai enfrentar o São Paulo. E o São Paulo, não sei como estará até lá, mas brigando ainda também pela classificação. O São Paulo ainda não está garantido matematicamente nas quartas de final. Então pode ser que o São Paulo, de uma certa forma, ajude o Santos roubando alguns pontinhos do Palmeiras. Só que aí é aquilo, né? Você
torce contra o Palmeiras, mas você também tem que fazer o dever de casa, ganhando do Bragantino, ganhando da Inter de Limeira. Continuando, abre aspas aqui para o Carille, que inclusive falou sobre isso. Temos ambições, quanto mais lá em cima, mais chances temos de jogar em casa. Temos ambição e vamos chegar sérios para alcançarmos a semifinal, uma final e talvez um título para a nossa casa. Fecha aspas para o Carille. Nos 2 próximos dias, a comissão técnica se sentará com a diretoria para tomar uma decisão sobre o planejamento das 2 próximas semanas. A tendência é de que o Peixe rode o elenco e dê oportunidades àqueles que ainda não jogaram tanto. Então, provavelmente teremos algumas mudanças aí no time titular do Santos para as 2 próximas partidas, contra a Red Bull Bragantino e também contra a Inter de Limeira. Lembrando que, obrigatoriamente, o Santos não terá William Bigode e Otero contra o Bragantino, porque os 2 jogadores receberam cartão amarelo, o 3º cartão amarelo, então estão fora. Sem o Bigode, deve então jogar mais o Morelos e o Furt. Sem o Otero, ganha espaço para o Marcelinho, ganha espaço também para o Pedrinho, né? Para o Patati. No meio-campo, existe a expectativa de que pelo menos o Juliano, ou talvez também o Casares, fiquem à disposição, né? Então, é mais jogadores também que não estavam jogando que precisam dessa rodagem. Então, é importante o Santos, né, ter esse equilíbrio. Precisa pontuar para chegar bem, né, quem sabe com essa questão de ter o mando a seu favor, mas é importante você rodar o elenco não só para você dar sequência para esses jogadores, para quando eles precisarem jogar, mas é para você entender como está o seu elenco, porque senão a gente fica com aquela falsa impressão de a gente não precisa contratar para a zaga, tá de boa. A gente não precisa contratar para o ataque, tá de boa. Para as laterais. E aí na hora que precisa, num jogo importante, você percebe que o seu elenco ele tem algumas falhas em algumas determinadas posições. Então, aproveitar esse período de que o Santos deve ir ao mercado para qualificar o seu elenco, quem sabe ainda para as quartas de final e também pensando na Série B, para também testar esses jogadores. Eu acho que com equilíbrio, não precisa jogar o time inteiro reserva, mas dar mais minutagem, sabe? Pra gente entender também esse elenco do Santos, porque senão a gente fica com essa falsa impressão de que tá tudo lindo, maravilhoso, e a gente sabe que não é bem assim, né? Por exemplo, meio-campo, a gente sabe que precisa reforçar. O Santos precisa ir ao mercado contratar um meio-campista, porque se a gente ficar dependendo só de Juliano e Casares, quando não tiver os dois, como é o caso, né, principalmente nessas últimas rodadas, o Santos encontra dificuldades. As pontas. O Santos tem titulares absolutos nas 2 pontas, né? Então fica aí o questionamento que com certeza a comissão técnica, juntamente com o coordenador técnico Alexandre Galo, vão discutir nos próximos dias. Mas me fala aqui nos comentários qual jogador você gostaria de ver mais vezes em campo nessas últimas rodadas da primeira fase do Campeonato Paulista. Me fala aqui e não esquece de me seguir nas redes sociais, lá no Instagram e também no Twitter, @NágilaLuz. A mesma coisa, Nájila Luz, você me encontra nas outras redes sociais, lá também postando sempre conteúdos sobre Santos Futebol Clube. Será ter um prazer ter você por lá também. Grande beijo para vocês e mais tarde a gente está de volta com mais informações do Peixão. Fui!